na programação da Jovem Pan. Vamos conversar com ele. Ele é filósofo de rua, ele é artista plástico, escritor e ativista social. Tem muita coisa dele no YouTube e está aqui, senhoras e senhores, o Eduardo Marinho. Aê! Fala, Marinho. Meu primo. Salve geral aqui pra todo mundo que tá no estúdio. Tudo tranquilo, salve também mano. pra quem tá ouvindo a gente. Então, salve. Eu tenho curiosidade porque eu vi você já faz tempo. Eu vi você no YouTube, eu falei, pô, Paulinha, vamos levar esse cara no programa, que é um cara que tem umas ideias diferentes e tal, pra gente trocar uma ideia. E foi difícil trazer você aqui, porque ela falou, não, ele tá no Brasil. Como é que é a tua vida? Eu moro em Niterói. Cidade Sorriso. E dali eu viajo. Agora que eu tenho uma Kombi, né, há 5 anos atrás eu comprei uma Kombi. E aí encho de mercadoria e saio pra vender. Vou expondo e vendendo. A última viagem foi pro Nordeste. Fui pro Brasília. Eu tô fazendo serigrafia agora. E você é um filósofo de rua? Isso aí foi o nome de um camarada que fez um vídeo comigo. Aliás, foi o 2º ou 3º vídeo que fez o vídeo comigo. Ele achou que esse nome dava visibilidade, dava... Eu não me sinto filósofo de rua, entendeu? Eu sou um artista de rua, vivo disso. Sustentei minha família, criei meus filhos, vendendo na rua. E eu fiz desde brinquinho, pulseira e colar, pão integral, sapatinho de criança. Se vira. Pintura de letreiro. Você é tipo um hippie, então? Não sei, me chamaram de hippie quando eu tinha cabelo comprido, né? É meio hippie. Eu aprendi muita coisa com os hippies. Eu não me sentia hippie, eu me sinto uma pessoa. Não, mas hippie seria mais um estilo de vida, é o cara que... meio que... Não tem casa. Não, é meio que... Não seria nômade, é um cara meio desprendido. Talvez seja um cara pacífico, não competitivo, muito mais cooperativo, sem ambições. Ele só quer o que ele precisa da vida, ele não quer mais do que isso. Isso aí. Então, e agora se usa muito esse negócio do desapego. Eles falam que a gente não tem que ser apegado a nada, porque se você for apegado a alguma coisa, você nunca vai ser livre. Você não vai ter a sensação da liberdade. Qualquer que seja a coisa que você se apega, a uma pessoa, ou a bens, ou a tua profissão, ou qualquer outra coisa. Eu vejo a filosofia hippie meio assim, né? Meio que, sei lá, desprendido, minimalista, não tem nada. Se você puder falar de uma filosofia hippie, porque eu peguei a estrada em 1980, e eu convivi com os hippies já antigos. Eu tinha 19 anos. E se você puder falar de uma filosofia hippie, porque era uma coisa muito individual. Cada um pensava como pensava. O ponto em comum era a fraternidade, era a amorosidade, era o cuidado com o outro. Mas se você puder falar de uma filosofia hippie, ela era extremamente subversiva para essa sociedade. Sim. Porque ela era não competitiva, era cooperativa. Não querer mais do que é preciso. Dividir com o outro, evitar a venda, vender só o que é necessário, trocar o máximo possível. E, basicamente, se satisfazer com o necessário. Um dos grandes problemas da sociedade são as necessidades artificiais, que atazanam a vida das pessoas. São os valores, mas você já nasceu com essa parada? Quando deu esse despertar em você? O que você fazia antes? Eu nasci filho de militar, mano. Meu pai era militar e minha mãe era funcionária pública. Tinha uma mentalidade altamente convencional. Vingança. Eu diria que foi um sacode. Eu conheci o enquadramento antes de querer me desenquadrar. E eu, desde muito pequeno, questionava as coisas. Uma coisa que apavorava meus pais é eu perguntar por que tem tanta gente pobre. Por que a gente se serve de pobre? Por que os pobres são pobres? E são perguntas que incomodam. E desde 6 anos de idade que eu pergunto. E são perguntas difíceis e que normalmente a gente sempre arruma... Difíceis dentro do esquema social, porque se você fizer uma análise um pouquinho profunda, você vai ver que a carência de direitos, ela se origina no desejo do privilégio. A sociedade junta privilégios num cantinho para um punhado e para isso precisa roubar os direitos de uma grande maioria que está a serviço desse punhado. Exatamente, quando você se apropria do outro e você é o privilegiado, aí que chama-se privilégio. Por exemplo, se eu não viesse trabalhar e eu ganhasse, seria o meu privilégio de estar aqui só porque eu sou o Emílio. Sim, mas se você é um juiz e ganha 40 mil reais por mês, numa situação econômica como a gente vive, você vive longe da realidade. E é uma estratégia, inclusive, de tirar de perto da população as classes que assumem os cargos de autoridade. Mas aí você seria um anarquista, né? Você é um anarquista? Eu não sei, eu não sei, mas anárquico com certeza a minha vida é. Quando eu tinha 18 anos, eu resolvi que na minha vida não ia ter 2 coisas: patrão e empregado, chefe e chefiado, superior e subordinado. Isso não teve na minha vida. Isso eu decidi com 18 anos, eu tô com 59.
Que é do Epicuro, né? Eu preciso arrumar um jeito pra não trabalhar pra esse filho da mãe, esse cara que eu não gosto. Tá dependendo. Eu preciso dar um jeito na minha vida, a gente tem que dar um jeito pra não trabalhar pra quem você não gosta. Só que é difícil, né, cara? Não é mole, não. Não é pra qualquer um. Ser O corajoso. que é fácil nessa vida e tem valor? É. O que é fácil nessa vida e tem valor? Não, mas é difícil. Claro que é. A sociedade civil está toda contra você. Você abrir mão de tudo. E não é que eu não quero servir ao capitalista, não é nada disso. Não é uma postura ideológica. Eu quero ter prazer em estar vivo. A vida dura pouco. E me fala uma coisa. Você acha que a pobreza e a miséria ela existe por culpa do Estado, né, do governo, ou por culpa de pessoas que não querem trabalhar, que não gostam, que não se esforçam e não procuram como sobreviver? Olha, cara, primeiro eu não gosto de trabalhar com o conceito de culpa. Eu acho que a miséria é consequência do domínio empresarial sobre a sociedade. O governo, ele é totalmente controlado, ele é totalmente manipulado. O governante, ele na verdade não governa, ele presta conta a quem elegeu ele. Ou seja, financiador de campanha, as mídias comerciais, os poderes que são exercidos por trás dos poderes visíveis. Eu vejo na política partidária um teatro de marionetes. E os marionetes representam quem está escondido na bancada. Eduardo, nos bastidores. O ser humano, você falou de privilégios, mas as pessoas, desde que o mundo é mundo, querem privilégios. Desde que o mundo é mundo? Bom, desde deixa eu colocar uma coisa. O planeta tem 4 bilhões de anos. Não, sim, desde A vida que começou no último bilhão. Não, tá bom. E o ser humano foi o último ser que apareceu. Eu não tô falando de dinossauros, tô falando de humanos. Quando havia uivos, guinchos e tacapes, era outro ser humano. Sim, E várias civilizações se passaram antes dessa mesmo nossa assim civilização. tinha o chefe. Você está falando do que começou na Revolução Industrial. Não, mas se voltar... Antes disso não tinha essa Então, ambição. mas Tem um você, economista, se voltar lá, tem aquele livro do Harari lá, que ele fala do Homo sapiens, é legal esse livro, só que é muito longo também. Mas Tipo ele, Coppola. ele no final dele ele induz também ao poder econômico Sim. dos bancos. Sim, O mas... controle mundial da sociedade. Mas o que ele fala no início era o caçador-coletor, como ele chama no livro, que é o cara que sai Só para produzir. buscar o que ele precisa, a necessidade básica dele, e depois ele volta para casa dele. Então ele fala que nessa época o homem ele tinha mais tempo para ele. E aí ele faz a seguinte questão: será que o homem era mais feliz quando ele era assim, quando ele saía para pegar uma raiz, matar um pequeno bicho e depois voltar para casa dele, pra para a tribo dele, só pela sobrevivência? Às vezes ele não encontrava o alimento também. Sim. E ele fala que o grande problema nosso foi a partir do momento que veio a agricultura. Porque quando veio a agricultura, você ficou num espaço cercado de limitado, aí você tinha que fazer a colheita e guardar para o outro ano. A partir dali deu uma merda no ser humano, Comercializou. que a gente começou a ter que guardar e começou a pensar no futuro. Então ele fala que a agricultura foi esse momento que... Foi um marco. foi um marco mas também foi o que fez o ser humano ir pra frente. Mas mesmo né? a religião Ó, tem que papo líderes. Eu achei filosófico. bom. Opa! Não, mas a vontade de ter privilégios também faz a pessoa se esforçar. A gente tá falando isso outro dia. O cara quer Buscar o o cara privilégio. quer falar, eu quero ganhar mais para ter mais. Ele às vezes se esforça mais por isso. Isso para muita gente, imagino que não para você, seja motivador. Mas as religiões também existem desde que o mundo é mundo, falando sempre dos seres humanos. E sempre teve lideranças nas religiões. Então, talvez essa estrutura hierárquica não é inata ao ser humano. Eu queria saber como você vê isso. Não, acho que não. Acho que é alguma coisa primitiva e que tende a ser superada com o tempo. Agora, quando eu falo em tempo, eu não falo numa geração, eu falo em muitas gerações. Eu não lido com religiões, eu trato com espiritualidade. Porque as religiões, elas cometem, para mim, o equívoco de explicar o inexplicável, conceber o inconcebível, alcançar o inalcançável e impor sob ameaça. Eu acho que o ser humano não tem condição de estar em contato com o ser supremo do universo, ele nem conhece o universo. A gente está numa poeira cósmica em volta de uma estrela anã, na periferia de uma galáxia das menores, que tem só 100 bilhões de estrelas, já contaram 200 bilhões de galáxias. Que pretensão é essa de estar em contato direto com o ser supremo do universo? Isso é o ser humano que, arrogante como é, não aceita a sua própria ignorância. E onde ele não sabe, ele inventa. E acontece esse disparate. Concebe-se um Deus que é vingativo, que é exigente, que é vaidoso e ainda por cima é macho. Me perguntaram uma vez, você acha que o machismo um dia vai acabar? Eu digo, enquanto Deus for pai, não.
Será que o Pai, ser humano... Filho e Espírito Santo. Amém. Pois é. Amém. Amém. Você tá, Ainda você é tá Ricardão, brincando ainda é comigo. Ricardão de virgem, É, né? lógico. A virgem acabou de casar, ele vai lá e come a virgem. Lógico. Por Que que, mau exemplo é esse? por que você fala que você não vê a espiritualidade da pessoa num templo? Por que você fala... Porque no templo todo mundo é santo. A espiritualidade de uma pessoa, veja na conduta dela no meio das outras pessoas, no mercado, na rua. Como é que ela trata as pessoas? É uma pessoa compreensiva, tolerante, justa, serena, calma, respeitadora. Tem alta espiritualidade. É uma pessoa agressiva, intolerante, cheia de verdades, pronta para acusar, para apontar o dedo, para cobrar. Baixa espiritualidade. Pode ser um sacerdote, pode acreditar no que for. Não me importa o que a pessoa acredita, não me importa o que ela faz. O que ela acredita pode mudar. O que ela fez está feito. Então eu vejo a espiritualidade da pessoa na conduta dela, não no que ela acredita. O que ela acredita não me importa. Eu vejo pessoas que são ateias e têm alta espiritualidade, pelo sentimento que dela emana, pelo sentimento que ela causa em volta de si. Vejo pessoas altamente religiosas que são um problema, só causam mal-estar em todo lugar que vai. Pode ser um sacerdote, mano, vai ter baixa espiritualidade. É que é um papo que, na boa, eu vou falar, teve um despertar, né? Você teve um despertar da sua consciência, mas quem olha de fora fala, o cara tomou um daime, porque as pessoas não conhecem tão bem, né? Foi pra São Tomé das Letras. Eu queria até tomar, velho, mas não me deixaram levar o negócio pra fora, tem que tomar lá. Não, Mas não quis. você consegue viver com esse seu livre-arbítrio da consciência ou você vive escravo também dos seus pensamentos? Porque você tem vários conflitos com a sociedade, então pra ser... Eu diria que a sociedade é que tem conflitos comigo. né? Ninguém consegue, te captar, né? É difícil ter um papo assim, né? Principalmente o cara fala, o cara tá na rua, né? A gente é muito escravo, sim, né? sim. Se depender Você da sofre mentalidade com isso? convencional, não. Pelo contrário. Eu conheço a mentalidade convencional. E eu sei que ela não tem condição de me respeitar, porque eu não carrego sinais sociais que merecem respeito. Perfeito. E nem eu quero esse respeito. Explica, Marina. Quando eu vivia, deixa eu só terminar isso aqui. Claro. Quando eu vivia filho do coronel, que ia pros clubes e tal, eu era muito bem tratado. Mas era um tratamento falso, eu sentia que era tudo cênico. Eu queria sinceridade e não encontrava. Eu fui encontrar sinceridade na época que eu tava na mendicância, pedindo o que comer. Aí ninguém fingia pra mim. Quando eu vi um sorriso pra mim, era sincero. As pessoas que sorriem falsamente, pra mim, só olhavam com desprezo. E aí eu percebi que é muito melhor pra mim, eu prefiro 1000 vezes um pé na bunda com sinceridade do que um sorriso falso. Tá certo. Na época da mendicância, pela primeira vez eu tô vendo o mundo Alguém te ajudou. real, verdadeiro. Agora, quando você saiu da bolha da sua família, como que a sua família reagiu com você? Porque Cortou você foi relações. viver na rua, né? Cortou relações totalmente, não só a família, todos os conhecidos, todos os parentes, próximos e distantes. Então, mas você Mudou sabe... totalmente meu meio social. Então, mas ô Marinho, você sabe que uma época aí a gente tinha um mendigo aqui, que era um mendigo que a gente fazia meio laboratório, que a gente tinha um personagem que era um mendigo. E a gente fazia laboratório com ele. Era um cara que ficava aqui na rua, tal, não sei o quê. E um cara, é um cara, sabe, legal. O cara que tinha umas ideias meio loucas, assim. Eu gostava de conversar com ele. E aí eu, meio que batendo um papo, eu senti quando o cara vai pra rua, ele quebra o elo que existe da sociedade. Ele não quer mais aquilo. Então eu falo, mas você fica aí. Eu falo, não, aqui eu me viro. Aqui tem dinheiro. Eu pego uma latinha, eu faço um negócio. Ele se vira. É isso mesmo, é você quebrar o elo. Não sei se o cara era doente, eu não sei que porra que tinha lá o cara, mas eu senti que ele não queria fazer parte daquilo. Ele tava num mundo... Voltar para a sociedade. E não estava reclamando de nada, porque às vezes você fala, coitado, talvez ele quisesse. Como é que é essa vida da rua? Olha, eu não posso falar por todos, né? É muita gente, Sim, mas você já Pra deve mim- ter observado Pra isso. mim, eu não estava fora do mundo. Eu estava na área da mendicância, parte do mundo. Eu não me senti fora da mas você sociedade, me senti dentro. Mas você está fazendo isso, uma experiência pessoal? Eu queria não ter nada, tá. porque eu percebi que as Entendi. pessoas que não tinham nada eram mais fortes do que as pessoas da minha classe social. Que faziam pose, que pareciam mais fortes, mas que toda vez que o bicho pegava, eram os uniformizados que vinham resolver o problema. Sempre os pobres que pegavam no pesado. Então eu queria me aproximar dos pobres e não conseguia. Queria tocar ideia, conhecer essas pessoas, como é que vem o mundo, como é que sentem as coisas. Mas eles me tratavam como riquinho. Com toda a simpatia, com toda a Lógico, consideração. sim. E eu achava que estava tendo igualdade com o cara. De repente eu vi ele falar com outro empregado e eu vi que ele falava com outro diferente do que falava comigo. Ele tinha muito mais liberdade. Então eu percebi que ali não tinha uma barreira social entre eu e ele. Eu só vi o olhar de igualdade quando eu estava com aspecto mendigo também. Carregando papelão para dormir de quebrada, arrumando casa abandonada para dormir, dormindo debaixo de uma marquise, me juntando com outros mendigos, porque é perigoso você ficar isolado.
né? Porque tem muito playboy que toca fogo, mendigo. Sim. Né? Polícia que chega batendo. Se chegar num grupo, não chega batendo. Sim. Então, ali eu comecei uma escola que eu não imaginava que houvesse. Eu só queria ganhar a vida. Eu só queria ter satisfação em estar vivo. E aonde eu vivia, eu não via essa satisfação. O que me apontavam como satisfação era usufruir de privilégios. E desde criança, usufruir de privilégios me incomodava, porque eu me achava explorando pessoas. Entendi. Eu percebia que estava sempre com um pobre servindo. Repare bem, Isso me incomodava. posso fazer a perguntinha? Ciro Gomes? Ciro Gomes. Estimado Eduardo Marinho, estou tocado aqui, sinceramente tocado com esse seu depoimento. E a partir desse seu depoimento, onde você faz um diagnóstico aí revelador dessa sociedade farsesca que a gente compactua, eu queria perguntar, o fato é que ela se constituiu de tal forma. Quais terapêuticas você gostaria de prescrever, se você tivesse o poder de prescrever, para nossa sociedade se aperfeiçoar diante da sua experiência de vida? Olha, eu estava na universidade. E logo que eu entrei na universidade, eu vi a rapaziada que quer mudar o mundo. Quer arrumar fórmulas para resolver os problemas. Qual a saída? Qual a solução? E quando alguém me pergunta qual a saída, eu falo, é a morte. Não tem saída, tem caminho. Nós estamos caminhando há milênios. Como é que no espaço de uma vida, que são umas décadas, você quer resolver os problemas do mundo? Nós estamos caminhando. O verbo de ação não foi solucionar, foi aperfeiçoar. Olha, eu faço parte da coletividade, né? Na universidade mesmo eu percebi que ali ninguém tinha condição de mudar o mundo. Aí eu concluí que o mundo não dá pra gente mudar. Ele tá mudando, mas não dá pra gente ir lá e mudar o mundo. Então eu não posso mudar o mundo. Eu saí da universidade, peguei a estrada e falei, vou mudar a minha vida. Aí eu percebi que eu sou parte da coletividade. A coletividade é feita de indivíduos, né? E eu sou a parte da coletividade que eu tenho total poder de mando, de decisão, de escolha. Então, já que eu não posso escolher pela sociedade, eu escolho por mim. E transformei minha vida, e ela ganhou sentido. Ela ganhou conforto. Me dizem frequentemente, você saiu da sua zona de conforto, porque ela tinha conforto material. Meu desconforto era interno. E era uma angústia insuportável. Quando eu fui pro papelão, eu fiquei confortável. Mesmo sendo acordado por polícia de vez em quando, mesmo sendo incomodado, mesmo sendo revistado. Às vezes eu estava numa área que ocorreu um roubo, eu era preso e espancado para confessar um roubo que eu nem sabia o que era. Até os caras descobriram que o ladrão era um cara que eles já conheciam, que era ali da área. Meu Deus. Tinham me pegado só porque eu era forasteiro. Mas aí não gera um outro desconforto porque você tava com um desconforto de quê? É um desconforto físico. Então, mas eu digo assim, você disse que tava com um desconforto, mesmo estando no conforto, você tinha um desconforto dentro de você, porque as pessoas, você não tinha essa ligação com as pessoas de uma maneira verdadeira, e aí quando você foi morar na rua, depois você não sentiu um outro tipo de desconforto, que é esse desconforto de ser acordado pela polícia, gente querendo agredir. Você não teve esse desconforto depois? Velho, é um desconforto que acontece porque você não está dentro do padrão, não é? E com o tempo, com pouco tempo, você aprende a se defender dele. Você aprende a evitar isso. Eu estava me sentindo liberto. Eu não resolvi morar na rua porque para mim não tem morador de rua, tem desabrigado. Sim. E é um crime de Estado haver desabrigados. Na Constituição diz que o Estado tem obrigação de garantir moradia para todos os brasileiros, alimentação para todos os brasileiros. Mas isso é uma mentira, Não, aí, mano, eu vou levando esse raciocínio ao ponto de perceber que o Estado é uma organização criminosa que comete crimes contra a maioria da população desde que ele foi criado. É preciso perceber o Estado como uma organização criminosa que ele é. E desde que eu vi o Estado como uma organização criminosa, os valores sociais caíram para mim. Eu vou construir os meus valores. Eu comecei a me questionar quais são os meus valores, quais são os valores que eu fui induzido a ter. Minha visão de mundo é minha mesmo? Ou é a visão distorcida que eu vejo desde criança a mídia colocar na minha cara? Por um modelo de ensino que é empresarista, que tentou me fazer um competidor implacável e não um ser humano para entrar em harmonia na coletividade. Eu quero da vida o que eu quero mesmo? Ou eu quero o que eu fui induzido a querer? Você é anarquista. Você é meio epicurista. Se você tem necessidade de me vestir uma camisa, vista. Não, mas mano. eu acho que... Pera lá um pouquinho, eu não me dou com os anarquistas, velho. Eu acho que eles são isolacionistas. Eles se isolam, cheios de arrogância. Esses grupinhos viram superiores. Eu não participo. Eu não tô dizendo, eu tô dizendo na estrutura. Meu grupo é humano, velho. Sim, mas na estrutura filosófica. Mas na estrutura da coisa você não aceita. Eu parti da prática. Eu estava insatisfeito, queria satisfação. Que é uma coisa pessoal. É uma visão pessoal. Eu tive uma. Claro. É uma opção minha e que eu nem aplico como exemplo para ninguém. Não recomendo ninguém fazer o que eu faço. Foi uma viagem interna, cara, fez. Mas talvez seja um negócio. Tem que ter muita coragem mesmo. Olha, se você encarar coragem como agir com o coração, aí você está acertando. Nesse coragem não é
sinônimo de valentia, nem é o contrário de medo. Então, eu tive um medo muito grande de ter uma vida sem sentido. Um medo maior do que o medo de morrer. Um medo maior do que ficar na miséria, do que sofrer. O meu pavor, com 18 anos, foi chegar na velhice, olhar para trás e ver uma vida sem sentido, sem condição de repetir. Mas é o que todo mundo busca, né? Uma razão para as coisas. Um propósito, mas aí você é influenciado pela propaganda. Induzido, condicionado. Os Os caras trabalham com psicologia do inconsciente. Eu vou fazer um break rapidinho. Ó, o papo tá muito bom. Vou passar aqui o Instagram. Mas você tem Instagram, né? Não uso. Não usa? Não, isso aí o Hare... passar? Velho, não, mas vou passar. O Hare Krishna, você viu? Quem é o Hare? O Hare é o diretor do Via Celestina, o filme. Ah, tá, o cara fez documentário com você. Ele me recomendou ter o Instagram, uma plataforma de comunicação, e eu não quis, mano. Fazer permuta. Então você nem usa lá. Ele abriu e botou lá, Eduardo Marinho Oficial. É isso aí. O que é uma demonstração que não é meu, porque eu jamais poria oficial. E tem também Traficando Info. O Instagram é eduardomarinho.oficial e o Traficando Info, que é do Hare. Do Hare. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver pergunta, mande. O papo é bom aqui com a gente. Aguardem. É isso aí? Sami tem mais colocações sobre economia. Sami capitalista, selvagem. Fez Harvard. Fez Harvard. Isso aí é um capitalismo. Ele quer saber quanto que você rende, quanto você vende por dia. Não. capitalismo. Eu quero saber sobre a educação dos filhos, porque ele tem filhos. Sim. Quais são... Daqui a pouquinho a gente volta. Falei que o papo ia ser bom. Foi, gostei. Tocou na alma, irmão. Eduardo Marinho aqui na programação da Jovem Pan. A gente volta daqui 5 minutos. Nós vai ali e volta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Ô, louco, bicho. Às 7h37. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na Jovem Pan, papo muito bom. Eduardo Marinho está aqui com a gente, filósofo de rua, artista plástico. Ele tem uma Kombi, viaja pelo Brasil. Ele tá me informando agora, já tem 2 documentários com ele. Tá no YouTube, você pode baixar lá, assistir. Um chama-se Observar e Absorver e o outro chama-se Via Celestina, que é o nome da Kombi que ele tem. Ele viaja pelo Brasil, aí ele vende os produtos, as obras dele, ele é artista plástico e vive a vida livremente, podemos chamar assim. É um cara que quebrou o elo. Livre de algumas coisas, né, velho? Liberdade plena a gente não conhece. Né? Então, mas... Como felicidade também a gente não conhece. Que a gente não conhece também. Felicidade também é algo que a gente... Por isso que eu saio atrás de satisfação, não de felicidade. Sim. E o difícil é você saber o que te satisfaz. E esse é que é a merda. Eu sei bem o que me satisfaz. Não, então, você encontrou o teu caminho lá, mas para as outras pessoas pode ser outro negócio, né? Aí eu vi o coração e não a razão. Eduardo, faz essa distinção aí pra gente entre felicidade e satisfação. Mas satisfação eu posso ter com o que eu faço, diante do mundo que eu vivo. Para eu me declarar feliz, eu tenho que declarar minha indiferença com o sofrimento de milhões de pessoas que estão por aí. Com a fome, com a miséria, isso me incomoda. E eu não quero esquecer disso. Isso não vai me fazer infeliz, mas também não vai me permitir ser feliz. Então nem me interessa a felicidade, me interessa a satisfação. Porque a pessoa, para se dizer feliz, para mim, ou é completamente alienado da realidade, vive numa bolha e pensa que todo mundo feliz, ou é indiferente com o sofrimento das pessoas. Isso para mim não é felicidade, é egoísmo. Felicidade é a Coca-Cola. É a Coca-Cola, publicidade. É uma palavra é a varanda gourmet. Publicidade, é a publicidade. Eu quero ser feliz. Eu acho uma frase idiota, eu quero ser feliz. Então, mas mas, ô Eduardo, é muito difícil você saber o que realmente te satisfaz. É a coisa mais difícil. O que me satisfaz é olhar para essa sociedade, ver o que as pessoas não estão vendo e colocar no meu trabalho. Que é tudo mentira. O governo não governa, a educação não tem interesse em educar, a segurança pública não tem interesse na paz social, em harmonia, né? É máfia no transporte, a medicina não se interessa por saúde, porque saúde não dá grana, se interessa por doença. Então eu vivo uma grande falcatrua. Eu pego isso, transformo em material de trabalho e coloco na rua. Eu fui levado no deboche durante 30 anos, no descrédito. Eu passava por várias mesas para vender minhas coisas. Eu tinha que ir para a rua para vender. Eu tinha criança para criar. Então eu passava por 300 mesas numa noite. Um monte de gente que me... totalmente indiferente. No meio disso eu encontrava umas exceções à regra, que olhavam para o meu trabalho e viam substância. Exceções raras. Eram essas exceções que me permitiam pagar as contas. Pro resto era desprezo, suspeita, deboche, hostilidade franca, nojo, medo. Era o que eu encontrava.
Até que começou a chegar a câmera e me filmar. Eu estava na rua, vendendo minhas coisas, falando o que eu sempre falo. Chegou uma câmera, filmou, botou no YouTube. Logo depois apareceu outra, e outra, e outra. Convite para palestra, e começaram a me tratar como se eu fosse uma celebridade. E o que você faz com o dinheiro? Porque assim, você ganha um dinheiro, você paga mas suas você contas, tem que entender, você doa o seu dinheiro para Não, as pessoas eu ganho muito precisam? pouco, mal pago minhas contas. Então, Não, às vezes ele faz dinheiro. Eu ganho muito pouco. Eu vendo o que eu faço à mão. Imagina. Sobrevivência, o dinheiro. Eu vendo o que eu faço à mão. Então não tenho condição de produzir grande quantidade nem de ganhar grande quantidade de dinheiro. Eu ganho dinheiro o suficiente para pagar minhas contas, às vezes nem isso. Tem que estar se virando para tratar com as carências. Não é uma coisa que me incomode. Mas essa notoriedade que você ganhou, você não gosta disso? Rapaz, eu olho com muito cuidado isso daí. Porque durante muito tempo eu vi o olhar de desprezo na minha direção. E eu via pessoas que sofriam esse mesmo olhar se sentirem desprezadas, se sentirem humilhadas, se sentirem menores. E eu nunca me senti. O desprezo nunca me incomodou. Depois de 30 anos começou a vir o olhar de veneração. E eu não sou nem tão pequeno quanto o desprezo me via, e nem tão grande quanto a veneração me vê. O que acontece com essa visibilidade é que eu sinto muito mais responsabilidade sobre o meu trabalho. Porque eu fazia o meu trabalho para descarregar, eu precisava dizer o que eu estava vendo. Com o tempo, o passar dos anos, eu fui vendo que tinha utilidade coletiva, apareciam pessoas me agradecendo. Porque, você abriu minha cabeça, eu acho um absurdo isso. Eu rachei lenha para cozinhar, entendeu? Eu sei o que é abrir uma lenha, eu nunca abriria uma cabeça. Você oferece o que você está vendo. Se a pessoa tem fertilidade mental, ela pega e usa. Teu ponto de partida foi quando você viu a pobreza, né? Junto com seus pais. Aí tem um conceito de give and take. Não sei dizer qual foi o ponto de partida. Você falou que você viu a galera passando e falou, pô, isso aí mas é isso que... desde menino. Desde pequeno, então. Você falou desde pequeno. Não sei se foi isso, Sempre mas... me incomodou. O que você gosta pra retornar pra sociedade? Porque os caras falam quem tá no topo lá, Só pega meu os... trabalho. É? Só meu trabalho. O teu trabalho. Eu não tenho muita coisa para oferecer. Eu tenho meu trabalho. Um projeto, você não pensa com altruísmo? Não gosto nem da palavra. Falei pra Marina. Prática, mano. Forçado. Você acredita na democracia e na política como uma força para transformar essa sociedade que você... Olha, velho, política é o que eu faço. A política partidária para mim não é política, é farsa. São marionetes fingindo. Teatro farsesco. Se houvesse preocupação com a harmonia social, seria necessariamente... esses caras necessariamente denunciariam poderes econômico-financeiros sobre o Estado, mas não denunciam. Todos aqueles são vazios. devedores. Eles estão lá para enganar o povo. Exatamente, é o que eu penso. Não estão para servir o Mas povo, o- estão para servir seus financiadores. Jamais. Eles estão lá para servir financiadores. E se manter no poder, se Exato. manter no privilégio Se do manter poder. no cargo de poder, porque é o poder aparente. O poder real é no mercado financeiro, é nos bastidores da política. Ali que está o poderoso. É aquele cara que pega um telefone e fala assim, alô fulano, eu quero falar com você hoje. Pega o avião que está aí em Brasília, pega o meu avião e vem na minha ilha em Angra. Isso. Quero jantar com você. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, meu querido Eduardo. Você é um cara que... Eu gosto de você. Eu acho legal. Fora da caixa. Não, eu acho legal. Eu acho legal as pessoas que acreditam no ser humano e não acreditam numa agremiação, num partido político, não acreditam em instituição, nessas coisas todas. É outra perspectiva mesmo. É uma perspectiva que ele tem. Você acha que a gente gosta de se enganar por isso? Você acha que a gente tem prazer? Você acha que a gente tem prazer de um cara sempre enganando a gente e a gente sempre lá e botando a nossa esperança nisso que você falou agora? Por que a gente age dessa maneira? Rapaz, eu só posso acreditar num controle mental, mano, porque realmente é um disparate você continuar acreditando numa coisa que te trai frequentemente, repetidas vezes. Vai mudar, desde quando a gente escuta que vai mudar? E a coisa só recrudesce. E quem só entra piora. vai lá e se corrompe, né? Acho que já entra corrompido. Já entra corrompido. Agora é preciso umas figuras quixotescas para formar o cenário da democracia. Boa. São figuras que estão denunciando, são os Ivan Valente da vida, os Dom Quixote, que conseguem abrir uma CPI da dívida pública, que não vai a lugar nenhum, que não conclui nada, que é boicotada de todos os lados. Precisam de uns caras desse para formar o cenário de democracia, porque não é uma democracia, é uma mentira. Uma democracia, necessariamente, ela tem que contar com um povo bem alimentado, bem instruído, bem informado. E a gente não tem isso. É minuciosamente evitado que o povo se instrua, que o povo se informe, que o povo se nutra. Isso no Brasil é utópico? Existe algum modelo no mundo que você fala, meu, lá deu certo? Eu acho que isso parte de fora, vem da postura colonizadora. Os países se relacionam muito parecido com as pessoas. Os ricos exploram os pobres e mantêm eles pobres. E quando eles começam a enriquecer, eles vão lá e destroem as condições.
E a educação dos seus Eduardo. filhos? Você tem quantos filhos, Eduardo? São 3. São 3. A educação foi muito mais vivencial do que de escola. Assim, eles não... Eu queria saber Ensino como você público. educou. Não, eles foram pra escola pública, porque senão eu ia em cana, velho. Eu sei o desastre que é o ensino público, mas eu não tinha grana pra pagar a escola particular. Então eles iam pra escola pública. E hoje eles têm quantos anos? Eles A mais velha tá com trabalham em quê? 37. Eles têm a mesma filosofia de vida cada que um você? é um. Cada um é um. Tem inclusive uma filha burguesa que tem plano de saúde, carro do ano. Eu respeito ela, a decisão dela. Não chega a ser burguesona, é chama burguesinha. um Uber Black. Perto de mim, né? Casou com um bilionário, não? Nada. Aquela ali não se deixa dominar, não. Meus filhos não se deixam dominar. Essa diferença tem. Também eles foram criados, dormiram muito em cima de papelão, conviveram muito com mendicância, não se impressionam com maltrapilhos, sabem olhar no olho e saber da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa. Saber isso aí a vivência deles proporcionou. E depois da escola pública, eles algum chegou a fazer faculdade? Você está comentando que 2 você chegaram a entrar na universidade, mas não terminaram. Um entrou sem fazer vestibular, que é o meu mais novo. Ele falou que vestibular é um absurdo, eu não vou fazer essa porra. Sabe? E no primeiro dia de aula de um curso de História da Federal do Rio de Janeiro, ele chegou lá com seu caderninho, entrou em sala de aula, ficou em sala de aula, começou a participar, foi no outro dia, foi anotando as coisas, começou a fazer prova. Quando o professor falou assim, peraí, mas seu nome não está na chamada. Eu falei, pois é, não sei por quê. Aí o cara colocou o nome na chamada pensando que era um erro administrativo. Ele passou quase um ano estudando, até falando, não quero ficar mais lá. Adorei! E ele saiu dizendo exatamente isso. Por ter uma vivência de base, ele olhou aqueles caras que tinham solução pro mundo, né? Curso de história. É um bando de playboy achando que vai mudar o mundo. Eu não tenho mais nada que fazer lá, não. Não muda. Pois é, daqui a pouco tá todo mundo sentadinho aí, conformado, e dizendo pros mais novos que não vai mudar nada. Eu acho, inclusive, que é uma estratégia social criar a expectativa nos mais novos de mudar o mundo. Sim. Você vai mudar o mundo. Porque você vai desistir. Quando você chega nos 40 anos, você já está desestimulando os jovens. Eu também pensei que ia mudar o mundo. Na minha Isso época. nunca vai mudar. Ele sai de uma pretensão arrogante e infantil para um conformismo imbecil. Porque nada para de mudar. Ele começa a dizer que nada vai mudar. Está tudo mudando. Até os minerais estão em mutação química. Nada para de mudar no universo. Sim. Emílio, Então ele deixa de parar, ele para de ver. A própria vida é isso. Sim. A questão não é mudar o mundo, é mudar a vida. O negócio não é fazer a diferença, é fazer diferente. Foi o que eu fiz com a minha vida. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Marinho. Professor Eduardo, parceiro. Na questão filosófica, eu queria saber se o senhor leu bastante autores, porque o senhor é um misto, eu consigo ver um misto de Thomas Hobbes, um pouco de Marx, um pouco de Engels. De vez em quando alguém me acusa disso. Da guerra de classes, que o senhor afirmou o termo burguesia, que é muito usado pelos marxistas, até para o Guga Noblar, que está aqui do meu lado também. Queria saber se o senhor tem uma formação assim acadêmica, de que você leu bastante, quais são os filósofos que você aprecia. Incrivelmente também o Emílio acertou, incrivelmente nota 10 o Epicuro, que você também tem bastante em você, na sua forma de dizer, de excluir as crenças, né, que é a base da filosofia de Epicuro. Eu queria saber se você, claro, tem essa questão de ler bastante filosofia, ou você foi concluindo essas coisas conforme a sua vivência aí tá ali, claro. Essa é a segunda hipótese aí. Entendi. Foi na vivência. De vez em quando eu tô discutindo com alguém e a figura fala, isso aí é Lacan. Eu digo, não é, cara, isso aí sou eu. Eu não li, não conheço esse babaca. Não conheço nenhum desses babacas que você citou aí. É da tua mente isso é tudo mesmo. defunto europeu, velho, eu não levo em conta. Boa. Sacou? Eu não preciso de Marx pra ver a realidade, velho. É um punhado dominando a porra toda e fudendo com a vida de todo mundo. Eu preciso de Marx pra ver isso. Boa. Mas às vezes você pode seguir o filósofo sem saber. Eu não sigo ninguém, parceiro, eu sigo minha consciência. Isso é o que você acha. Não, olha, tem pessoas que têm dependência filosófica de autores, entendeu? De vez em quando eu tô conversando com alguém e a pessoa aponta o dedo pra mim e me acusa de estar citando alguém. Eu não tô citando ninguém. O cara me atrapalha o raciocínio, velho. Porque tá citando um defunto de séculos atrás que eu não li. Eu tenho birra dessas leituras porque é um linguajar hermético, fechado, para elites intelectuais. Não fala a língua da população. Eu acho que isso é de propósito. Claro que é. A linguagem acadêmica é uma cerca de arame farpado para o conhecimento ficar restrito aos administradores da massa e não passar para a massa. Porque o pavor dos dominantes é o saber se encontrar com a sabedoria. Exatamente. O saber está nos livros, está na teoria, está no raciocínio.
A sabedoria está no sentimento, está na vivência, está na superação de dificuldade. Isso você encontra na periferia. Show. Eu estava no meio da periferia, vendo aquela pobreza, aquela viração para as pessoas sobreviverem. E falei, caralho, eu estou no meio das pessoas mais fortes que eu já tive. Só que cada um se sentia fraco, induzido por uma televisão dentro de casa. Você vê, o mesmo Estado que nega os direitos constitucionais para a população, oferece um conversor de televisão digital de graça para qualquer um. Por que esse conversor de televisão está disponível? E não a alimentação, e não a informação, e não a educação. Para pensar o que eles É querem. controle mental. Manipular a massa. Antônio Gramsci. A gente Pátria vive- educadora. A gente- O que é a pátria educadora? Ó, meu frase, querido? frase do dia Gramsci, aqui. porra. Frase do dia aqui. Abre aspas para Tancredo Neves. Enquanto houver neste país um só homem sem trabalho, sem pão, sem teto e sem letras, toda prosperidade será falsa. E a democracia também será falsa. Aí. Levantei para você cortar. Algum partido político já te chamou pra ser para se candidatar? Lógico que alguma não. coisa? Olha, Não sei. Cara, um puta Bolos. anarquista. Às vezes. Não, Guilherme os de Boulos esquerda entra não na se escola. aproximam. Os de esquerda não se aproximam, até me evitam, né? Porque eu posso até debandar. esquerda? É, os de esquerda não se aproximam. É mesmo, por quê? Não sei, eu acho que eles têm medo de eu debandar os rebanhos. Você citou o Ivan Valente aí, você acha que ele é um Não, cara... eu admiro, cara. Você acha que ele é um cara que luta aí pela igualdade? É um Dom Quixote, mano. É mesmo? Não tem força pra modificar a estrutura social. Ele tá lá pra compor o cenário, Entendi. Exatamente. pra parecer que é uma democracia. Deixa eu fazer uma pequenina pergunta. Eu gosto de dar dinheiro pra quem pede. Eu tenho prazer. Isso aí ele me é dá rico. prazer. Ele É muito- rico pra burro. Isso é um playboy, bicho. Burguês. Porém, Nossa, esse é a burguesia. no Carpete, mais criado alto. no carpete. e dá um dinheirinho causa para, não sei, dar um bem-estar, eu acredito. Mas não Pra- aperta a pra mão do qualquer mendigo. Porém, existem alguns caras da rua que a gente acha que é meio charlatão. O cara mora numa casa e mesmo assim ele fica pedindo, conta uma história mentirosa, fala que tá não sei o que. Tá cheio de golpista. Como identificar? Isso faz a gente perder a vontade de dar dinheiro. Como a gente Identifica um charlatão de rua. um charlatão? Olha, isso aí é uma questão de desenvolvimento da percepção. Você desenvolve a intuição. Eu não sei quantas pessoas que pedem dinheiro eu não costumo dar. É raro. Às vezes eu sinto sinceridade e se eu tiver, eu dou. Geralmente eu nem tenho. Mas eu posso fazer uma comparação. Eu fui recebido muito em casa de pessoas que não me conheciam quando eu viajava de estrada. Em confiança. Quando eu comecei a ter casa para morar, os filhos vão crescendo, a gente tem que morar em casa. Eu passei a receber pessoas também que passavam viajando. E de vez em quando, no meio dessa galera, vinha alguém que me roubava. Fosse um livro, fosse uma grana, fosse uma ferramenta. As pessoas em volta diziam, tá vendo? Isso é que dá você abrir a porta para quem você não conhece. Só que as melhores pessoas que eu conhecia assim. Abrindo a porta e recebendo em casa sem conhecer. Eu não vou permitir que um pilantra me faça fechar as portas para essas oportunidades que eu tive. Então o que eu faço? Na hora que o cara atrai a minha confiança, eu puxo pela memória desde a hora que eu encontrei com ele. E vou escutando de novo todas as conversas. Eu percebo que nessas conversas ele me deu sinais de caráter várias vezes e eu não levei em conta. É só puxar pela memória. Você tem uma sensibilidade, você é um observador. Com o tempo e a prática, que eu vou receber muito mais pessoas, eu começo a detectar o caráter das pessoas. Porque eu estou dedicado a perceber. Eu estou preocupado em desenvolver a minha percepção. Então eu já percebo no olhar do cara. Boa. Você sabe que Na vibração pessoal. o John Lennon era assim, recebia os malucos em casa, até que mataram ele, meteram um tiro nas costas do John Mas não foi na casa dele, foi na rua. E foi um fã. Foi um fã. Mas um ele fã recebia os caras que lá. vem de fanático. Trocava ideia, né? Da música dele, Então, comentava. que era Os caras de davam um direita. pitaco nas músicas. E adorava os Beatles e estava vendo John Lennon denunciando os bancos, denunciando a falcatrua Sim, social. Sim. Então um agente da CIA chegou nesse fanático, que era psicopático de direita, Você acha que foi isso? destruidor, segundo a história que eu li, né? Falando em direita, o que E você acha do convenceu que governo? John Lennon estava estragando a carreira dele. Tava sujando tudo, virou Os comunista. caras botaram uma Aí o cara foi lá e matou ele pra salvar mas foi a ele. época que o Lennon foi lá com os Panteras Negras. Foi uma época Ele também. ficou internado com a Yoko Ono, os dois pelados, Sim. dando entrevistas e falando Imagine. que os banqueiros são psicopatas, que dominam o mundo, são Naquela pessoas sem época sentimento. ele era um pacifista, né? O John Lennon ele Exato. era um pacifista. Era Na época humanista. do humanista, exatamente. Como é que você se coloca? Assim, Eu me identifico eu me sinto humanista, mas quando eu vejo um humanista falando, eu não me identifico com ele. Entendi. É uma coisa bem engraçado própria isso, né? mesmo. Entendi. Que geralmente é o linguajar acadêmico. Eu acho que é uma língua hermética. Eu acho que a academia tinha que se pôr a serviço
e não que dirigir as coisas. É que é muito legal sua linha de raciocínio, você dá palestras, mas onde te encontra pra trocar uma ideia? Sei lá, 3 horas da tarde, a gente ficar pirando em algum assunto. Onde eu tô expondo. Você troca ideia com a galera, você dá... fico na calçada, mano. E aí você vai identificando quem tem a sua linha e você vai fazendo não identifico, eu recebo quem chegar, mano. Quem chegar pra trocar uma ideia. Eu tô com o trabalho exposto, a pessoa parou, olhou, qualquer comentário eu tô trocando ideia. Legal. Geralmente eu percebo se a mente é fértil ou não, pra poder jogar semente ou não jogar semente nenhuma. Sim. Por que você sempre recusou expor a sua arte em galerias? Eu não sempre recusei, eu expus durante 4 anos. É? E ganhava mais dinheiro, porque eu pintava Obrigado, Paim. Valeu, Paim. Ó, produção. Foi a culpa no Paim. O cara não sabe de nada e tá pondo a culpa em mim. E o que você acha do governo atual? Mais um teatro de marionetes, né? E o governo anterior também, né, você acha? Teatro de marionetes. Quem é que estava sendo servido, mano? Quem é O dono da fazenda. Quem é o ventríloco? Tô aqui. Quem é o ventríloco, então? Mercado financeiro. Os rentistas, o baronato. Econômico-financeiro, que compra as melhores cabeças da psicologia do inconsciente, da antropologia. Os seus punhos de renda. Área do Sami. Para entrar na cabeça das pessoas, através da mídia, por exemplo. Nos salões da aristocracia. Fazer as pessoas agirem como agem. Terem muito medo de serem diferentes. Saírem do padrão. É uma sociedade de padrão. É uma sociedade que superficializa o pensamento. Por que você, quando escuta esse cara é radical, você pensa que é um cara briguento, intolerante, problemático, agressivo? Sendo que radical é só ir à raiz das coisas. Eu posso ser tímido, calado e ser radical. Eu posso ser gentil e radical. Eu quero saber a causa das coisas. Mas nós estamos na sociedade da superficialidade. É proibido pensar profundo. Então eles ridicularizam o pensamento profundo, desqualificam o pensamento profundo, para que você não perceba as causas da sociedade de ser desumana como é. A causa é o capitalismo? Você acha São várias que esse causas, né? Mas é que tá. Não, eu acho que vem ele. Eu não gosto, o Zé. eu não gosto nem dessa palavra. A causa é o capitalismo. Não. Ela já vem com o capitalismo. Vem com o capitalismo. Já tem o Zé. Eu vou aproveitar o gancho. Zé Trotsky aí, ó. Zé Fidel. Zé Maria Trotsky. Eu vou aproveitar o gancho para explicar o burguesa, filha burguesa. Quando eu falo que eu tenho uma filha burguesa, eu falo em nível de brincadeira, usando o jargão da esquerda. Mas eu não uso o jargão da esquerda. Se eu estou numa favela fazendo uma palestra ou numa escola pública, eu não vou falar capitalismo. Eu vou falar empresarismo. E as pessoas vão perceber o que eu estou falando, vão entender direitinho. Porque se eu falar capitalismo, principalmente o pessoal da favela, eu já me olho de banda. Ih, mais um professor universitário vindo aqui fazer currículo. Não é por mais um professor vindo aqui fazer currículo. Modular o discurso. O professor universitário vem aqui fazer currículo. Fica 6 meses rindo pra todo mundo. Parece até que é amigo, depois some, desaparece. Amigo não faz isso. É verdade. Então os universitários já são desmoralizados nas favelas. Entendi. Então não usa essas palavras para poder ser bem recebido, para ser bem entendido. Nós não estamos entre capitalismo e comunismo. Nós estamos entre empresarismo e humanismo. No momento, no centro de importância da sociedade está o interesse empresarial. Eu quero que um dia esteja no centro de importância da sociedade o ser humano. Aí vai ser inaceitável encontrar gente igual lixo pela rua. Mas aí é difícil. É um caminho longo, mano. Eu vou fazer um break agora, rapidinho. Daqui a pouquinho a gente pensada, né? O que é? Vai refletir, né, meu? O cara vai... Você vai num outro lugar da nossa cabeça, né? Você mexe com sentimentos que a gente nem sabia que existiam. É uma doideira, né, Emílio? A filosofia do cara. Não é? Maconharia que você falou. É uma loucura. Não, sei lá, sua forma de pensar, ela tá aqui, ó. A gente tá aqui. Quando eu gosto da sua filosofia, eu pergunto, então me diz qual é a minha filosofia, que eu não tô sabendo. Sua filosofia é quebrar uma estética do raciocínio. É uma doideira de São Tomé das Letras. Enxergar a realidade como ela é. Ter satisfação de viver essa sociedade. Da consciência. Eu acho que é isso. É isso que você faz. Você expande a consciência. Eu sinto que a sociedade fez tudo pra me sacanear. Não, mas daí é viagem. Aí está viajando. Não, na moral, não, eu puder me explicar. Lógico. Todo mundo me dizia o que fazer, mano. Na direção de ter mais patrimônio, de ter mais conforto material, de usufruir mais de trabalho braçal. Sabe? E isso pra mim era frustrante. O reconhecimento social viria se eu me enchesse de dinheiro. Isso pra mim parecia frustrante. Pra que tanto patrimônio se eu vou morrer? Nem o corpo é meu. É um empréstimo da natureza que daqui a pouco ela vai cobrar. Além do mais, eu vejo o que acontece com os patrimônios enormes dos ricaços que morrem. Os filhos se dividem e brigam, disputando o patrimônio. Verdade. E se eu ralei a vida inteira pra sobreviver, meus filhos vão ralar a vida inteira pra sobreviver. E quando passar pro outro lado, ele se encontra lá, do mesmo jeito que se encontrou aqui. A dificuldade fortalece a gente, a facilidade enfraquece a gente. Quem tem muita facilidade, quando encontra dificuldade, para. Quem trabalha com dificuldade, quando encontra dificuldade é só mais uma. Então a capacidade de superação está muito mais nas periferias do que no centro. No centro está na medida que você pode pagar o pobre para resolver os seus problemas.
Por isso que o milionário, quando não tem mais grana, ele se mata. Ele é capaz dele não saber fritar um ovo, tudo é pobre que faz pra ele. Eu nunca vi um pobre se matar porque perdeu tudo. Nunca vi. Eu mesmo já perdi tudo em enchente. Nem pensei em suicídio. É muito louco. Mas tem que ser muito desprendido. Tem que desapegar de tudo. muito. É difícil. É questão de percepção, Pra mim, cara. Não, é difícil. eu não conseguiria. Lógico que não, pô. É difícil uma casa de difícil uma casa de 3 andares. Olha uma secla do Paraná. Difícil. Ué, mas é o Quer te cara chamar pra ir pra cada um. Miami? Secla do apartamento Deixa eu dele. falar, o Marinho tá aqui hoje, Eduardo Marinho tá pra gente fazer uma reflexão. Tem muita gente chamando de perigoso pra sociedade. Eles têm medo de quebrar o... Eles têm Não, medo. medo é um elemento Mas- de manutenção mesmo da É, sociedade. claro, Paralisante. lógico, claro, paralisante total. Tem uns que estão achando legal, que estão pensando, mas é aquilo que você falou, nós estamos aqui batendo um papo, trocando uma ideia, que graças a Deus a gente tem a capacidade de fazer isso. Boa. Quer trocar uma ideia, conversar, né, que é do ser humano. É o que a gente pode. Eu vou passar aqui pra vocês, se você não conhece, eu ainda não vi, eu recebi no... Esse WhatsApp. grupo, eu recebi no grupo o coisa, eu não sabia que tinha. São 2 documentários sobre ele, sobre o Eduardo Marinho. Tá no YouTube, é de graça observar e absorver. E o Via Celestina, que é uma Kombi que ele tem onde ele viaja o Brasil. Tem um Instagram que é do outro cara lá, que não sei direito toca qual é a o barco. pega. Que é eduardomarinho.oficial e o Traficando Info. Eu vou fazer um break rapidinho. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar. Não precisa ficar com medo, não. Tem uma réplica Trazer um aqui. Vive Clicou pra você Tem celebrar. uma réplica aqui. Tem a réplica aqui. Sim, daqui a pouquinho. Réplica aqui. Daqui a pouquinho, depois do break, a gente volta. Alô, 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 fala comigo. Alô, alô, te esquecer não consigo. Me falou, foi bom demais. Inesquecível, especial. Chamei só caixa postal. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Eduardo Marinho está aqui com a gente. Filósofo de rua, artista plástico, ele vive pelo mundo, ele tem a sua Kombi, que é a Via Celestina, que é um documentário que está no YouTube, se você quiser assistir. Tem 2 documentários, Observar e Absorver. Tem um Instagram aqui que não é ele que cuida, é um outro cara chamado eduardomarinho.oficial, o Instagram, e o Traficando Info. Temos aqui os ouvintes. Como é que tá? Muitos não concordam. Eu precisava falar sobre esse Instagram, velho. Agora, pode falar aí. É porque Tá fazendo pergunta. o cara que tá cuidando do Instagram, ele tá usando para fazer divulgação do filme, das nossas movimentações. Sim. Ele só coloca as coisas que eu disse de verdade. Tá. Eu que não tenho paciência para tratar com esse aparelhinho aí. Esse aparelhinho é um inferno. Isso Eu aí sou do que- tempo da datilografia, sabe como? Sim, Datilografia. claro, Sim. lógico. Pois então eu preciso de um teclado, gosto daquela tela. O telefone eu não ponho nem no Código meu Morse. bolso. Porque ele toca, eu tenho raiva dele. E esse Eu iPhone vou botar no meu 10 bolso, aí o troço que que você toca, eu tenho raiva. 11 10 dele. Vocês têm perguntas ou não? Eu tenho da rede social, tenho só também. aproveitar esse termo aí, que todo mundo fala que você tá cada vez mais viciado, essa forma. Como é que você vê a rede social? Tô assim? viciado em quê? Não, as pessoas colocam Ah. que a gente tá cada vez mais viciado em Sim, rede social. Você não entra em nada, não tem, Não, você já entro, fala. tenho Facebook, tenho um blog onde eu escrevo. Inclusive os 2 livros que eu escrevi, tá tudo ali no blog, que é observarabsorver.blogspot.com. Eu tenho páginas no Facebook de um cara lá do Pará, que fez Eduardo Marinho Frases. E ele começou a divulgar sem eu saber. Um dia ele entrou em contato comigo e falou, cara, eu abri uma fanpage pra você aqui, tá com 300 mil seguidores, Caraca. as pessoas estão falando aqui nos comentários como se eu fosse você. Eu queria te passar essa página. Ele me passou para que eu respondesse. Hoje está com mais de 600 mil, eu não tenho como responder, eu até cortei as mensagens. Não tem como responder tudo isso. Eu trabalho à mão. E você não faz nenhuma eu voltei- permutinha, não? Os caras vão atrás. Ô, tá querendo aí um. Acabando. Uma canoa, sei lá, uma mala. Não sei. Os É caras índio, você pô. nunca utilizou isso para benefício, porque hoje em dia as redes sociais, ainda mais com uma quantia Patrocínio. significativa de seguidores, gera esse Patinete. tipo de coisa. Ninguém nunca entrou em contato, não? Você Não. recebeu os recebidos do Marinho, não? Não. Olha, mano, Marinho pra mim é marca, meu nome é Eduardo. Certo. Sacou? Agora, há pouco tempo atrás, quando a gente vinha voltando de Itabuna, na madrugada veio um cara na motocicleta, bêbado, na contramão, bateu de frente com a Kombi e morreu. Nossa. E aí a gente teve que ficar em Itabuna uma semana. Eu não tive nenhum problema com a polícia, que o cara tava totalmente errado. Foi na minha mão, ele vinha bêbado, eu tava 30 por hora, eu pisei no freio,
Né? Quando eu vi aquela luz, eu achei que não é possível que tenha uma luz vindo na minha direção aqui. Fui pisando no freio, mas ele não diminuiu. Ele vinha bêbado do jeito que ele veio, ele entrou na Kombi, tanto que a moto ficou em pé grudada na frente da Kombi. E teve que trocar a frente da Kombi. E eu não tinha grana. Eu pensei em vender a Kombi. Essa Kombi ela entrou na minha vida há 5 anos. O resto do tempo foi a pé. E aí eu fui pro Facebook e falei, olha moçada, parei aqui, aconteceu isso, a gente fez um vídeo lá no acidente, com o corpo do cara ali quentinho ainda. Da Atena, né? Mandou no WhatsApp. Assim, aconteceu, a gente não vai chegar no evento que a gente tinha marcado e tal, vamos ter que ficar em Itabuna. Aí depois eu entrei na página de novo, dizendo que se eu não arrumasse a grana do conserto, eu ia ter que vender os restos da Kombi. E aí as pessoas pediram a conta, eu botei a conta, começaram a depositar e pagaram. Hoje você tá com 4 milhões de reais, o cara ficou rico. Hoje eu vi minha vida. Virou garoto da Volkswagen, né? Eu coloquei o anúncio, velho, e quando completou o dinheiro, eu fui lá e disse, chega, já deu, não precisa mais. Legal. Eu não tenho essa avidez. E eu tenho esse compromisso, as pessoas estão me dando as coisas. Como é que eu vou continuar ganhando sem precisar? O primeiro respeito que eu preciso na minha vida é o meu próprio respeito. E para manter esse respeito, eu perdi o respeito da sociedade. Então eu não vou perder o meu respeito por mim com uma atitude dessa. Eu sou meu primeiro policial, eu sou o meu primeiro confere. Eu tenho que estar de acordo com a minha consciência. Porque apesar de eu não ter religião, eu tenho espiritualidade. E alguma coisa, eu uso muito a intuição. Alguma coisa me diz que se eu estou bem com a minha consciência, eu estou bem com a espiritualidade. Faz sentido total. Eu sei que a vida vai acabar um dia. E eu quero ter bons encontros quando eu sair. Então eu não alimento sentimentos ruins e não traio minha consciência. Não vivo de falcatrua e não omito. Não é porque eu sou bonzinho, não. É por conta das consequências que eu sinto que vem depois. Você sabe que a conta uma hora chega, né, irmão? A gente sintoniza a nossa frequência. Boa. O pilantra, você já reparou como é que pilantra encontra pilantra no meio da multidão? Isso é sintonia. Músico encontra músico, sim. Artista encontra artista, gente briguenta encontra gente briguenta, ladrão encontra ladrão. Pode crer. Viu, Manteiga? Fica esperto aí. Agora só aprenda pra mim. Olha cara, isso é sintonia de frequência. A gente encontra a frequência que a gente emana. Quanto mais limpa você a frequência acredita nisso? Eu acredito. Eu sinto isso, não é uma crença. É? Eu sinto isso. Tá pesado, Emílio, não tá? Eu encontro, cara. Exceções à regra toda hora. Meus amigos são todos exceções à regra. É gente respeitadora, não competitiva. Gente que tem outra visão de mundo. Não precisa ser a minha, mas é diferente do convencional. Legal, é o chip que a gente fala, você se identifica mais. mais. Os preconceitos que a sociedade cria e impõe para as pessoas. Os rótulos, né? É. Então, mas por exemplo, aqui nós temos, como falou um ouvinte aqui, que eu já perdi aqui, que é muita mensagem. Os caras tão loucos aqui, viu? Estão falando que o Sam é a antítese. Mas lógico. É o antípoda. Eu sou o culpado. Ele é o do mercado. O antagonista. O do mercado. O Sam fez Harvard. Ele é o Illuminati aqui. É o iluminado. Você acha que é utópico? Você acha que é utópico? Acho que cada um, eu sou a favor da liberdade de escolha. Cada um faz o que quer. Mas eu não vejo o empresariado com esse Yes. Então, com esse viés, porque eu abri empresa. Abrir empresa é duro, bicho. Você vai lá, você pega o seu dinheiro, você contrata pessoas, você tá gerando renda, gerando emprego. Então você também tem uma função social. Se não tivesse empresa, ia todo mundo trabalhar para o Estado. Você pega na história, os países que fizeram isso, foi horrendo. Então acho que é importante cada um fazer o que acredita. E eu tô gostando muito do Eduardo, porque é real. Às vezes a gente vê gente que vem lacrar aqui na rádio, em outros lugares, sim, mas não é real. O dele é a vida dele mesmo. Então, ele vive, eu acho que esse respeito é importante. Claro. Ele faz o que ele acredita, assim autêntico, como eu que eu acredito. E eu acho que tá tudo bem, é isso mesmo. Mas a prosperidade material é uma mentira? Não, eu acho que... É uma maneira da gente ficar... Tipo burro, sabe o burro que tem a cenoura ali e a gente anda, que é o que ele tá falando. O pensamento dele é o seguinte, porra, a gente tá aqui, é um teatro, não tem esquerda, não tem direita, não tem o comunismo, tem partido, é um direitão, Bolsonaro mas pra mim, e a gente tá ali cara, é um anarquista, né? Mantendo o teatro e a vida vai passando e você não viveu, e aí quando você fica velho, fala, porra, pra que tudo isso? O dinheiro te dá liberdade. Então, e te dá outras possibilidades. Por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos. Mas pra ele, sem dinheiro... Deu mais liberdade. Sim, pra cada um... É difícil fazer essa pessoal, contribuição aqui. É difícil. Mas eu ia te perguntar o seguinte, suponha que eu tenho um filho de 3 anos, ele pode ficar doente. Espero que não fique, mas num caso imaginário. Em que médico que eu vou levar?
no cara, se eu puder escolher e puder pagar, no melhor. E o melhor é mais caro. Então a gente também qualifica as pessoas, não tô falando que é certo, pelo dinheiro que elas têm. Se eu não tenho nenhuma informação do médico, Emílio, só o preço, qual que você escolhe? E não é você que vai pagar, é a empresa. Por exemplo, é o governo. Você vai escolher o mais caro, porque tende ao ser o melhor. Então, existe uma lógica que o que é bom é mais caro. Então, você tem que ganhar dinheiro também como uma forma... Tem não, né? O reconhecimento, o sucesso financeiro também é uma forma para as pessoas dizerem que você é bom no que faz. É uma lógica perversa, mas é isso que ocorre na empresa. No mundo capitalista. No mundo capitalista. Quem ganha mais na empresa? Quem é mais importante? Na empresa, naquela hierarquia. O que eu acho legal do Eduardo é que ele quebra isso. Ele fala, olha, para mim... Eu não quero ter chefe, não quero ter subordinado, e ele tá vivendo a realidade dele. Dono do próprio. Mas eu acredito muito na meritocracia. Então, temos visões diferentes, mas não é por isso que eu não vou respeitar a vida dele do que ele fez. Ele me parece absolutamente bem resolvido. Exatamente. O que é Coerente. difícil. Agora, Sei, e eu coerente acho que com o discurso, né? diferente pra qualquer um. Eu também não acredito que todo mundo que seguir a vida dele vai ser tão bem resolvido que Nem recomendo. ele. Então, Tanto que não dá cartão. Então, mas isso não é... Mas Ele é bem isso, coerente com Eu o vou discurso além que aqui, ele Emílio. então, traz. mas isso não é porque o cara acredita numa ideologia, porque quando você compra a ideologia, você compra a cartilha. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Certo. Carne. Carne, o ser humano come a carne desde que ele conseguiu caçar uns bichos. Aí ele vai lá, mata um boi, distribui pra família, tem bastante Proteína. você come um pedaço do boi. eu adoro. E aí, beleza, você comeu aquele boi. Na metade desse século, alguém chegou, não sei quem foi que chegou e falou: Luiz Amel. carne faz mal. Carne faz mal. Vanderlei Um vegano. monte de gente acreditou naquilo, Vanderlei vegano. É, um clássico. Vanderlei vegano chegou e falou: olha, é o seguinte, Chato, gente, pá. isso aqui apodrece, Favor, né? você vai virar coisa podre, Tá não sei o quê. poluindo. Aí a pessoa falou: pô, vou parar com esse negócio porque vai fazer muito mal. Ou seja, tinha nada provado pra ele que aquilo lá fazia mal. Agora fizeram o estudo durante não sei quantos anos, 30 anos está fazendo esse estudo, e falou que carne não faz absolutamente nenhum mal para a pessoa. Não tem nenhuma Acho que não. prova científica que faz mal. Ou seja, o cara comprou aquela ideologia, como você está falando, que o dinheiro traz a liberdade para você. Mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que você se aprisiona também. Eu acho que para você ser livre, você precisa ser livre de tudo. Mas qual é a alternativa, Emílio? Ah, não sei. Não tem Você acha que eu tenho alternativa? alternativa? Redistribuição Pô, forçada. Se tivesse, ele tava na rua milionário. Ele quer ficar rico porque ele quer o dinheiro. Você viu? Ele quer ficar rico. O capitalismo é mais moral que o humanismo. Eu não sei se você entendeu? Então é difícil. Eu acho que a liberdade, para você ser livre, você precisa também De não querer tudo. ter segurança. É o que você falou, é estar na rua com você. Liberdade é risco. Segurança é prisão. É isso aí. Não é à toa que segurança máxima é a pior cadeia que tem. É isso aí. Então, se eu quero abrir minhas asas e voar, eu preciso correr o risco até de ser abatido. E se você quiser segurança máxima, você pode cometer um crime. Com 19 anos, quando eu peguei minha mochila, botei nas costas, larguei a universidade pra trás, fui banido pela família, eu tinha convicção de que não passava dos 30 anos. E aceitava isso tranquilamente. Eu vou morrer antes dos 30. Mas pelo menos eu tô vivendo do jeito que eu quero. Porque viver daquela maneira que estava programada pra mim, prefiro não viver. E Eu lembrando, cheguei a afirmar isso pros meus pais. Pra viver desse jeito, eu prefiro não viver. Você não fala com seus pais hoje? Não, eu falo. Meu pai, pra eu falar com meu pai agora, eu tenho que ir no centro espírita, né? Ele passou pro outro lado. A minha mãe tá com 90 e... Não, Boa pergunta. Sensível, Legal, sensível. legal. Tocou num assunto legal. Ô, Geraldo Luiz, beleza. Minha mãe tá com 98 anos, já tá variando, já não entende. Ela ainda me vê como filho traidor. É a visão dela. E a visão de grande parte da família. Claro. A de origem. Que é a preocupação. Porque cara, não é né? a família que eu constituí já me vê de uma maneira diferente. E o fato de eu ser banido pela minha família consanguínea me fez perceber que a minha família é muito maior do que eu pensava. Hoje eu penso que a humanidade é uma família planetária que caminha para tomar consciência disso. Eu acho que a consciência disso vai vir daqui a algumas gerações, junto com a consciência de que o universo inteiro é cheio de famílias planetárias. A gente ainda está enfurnado num planetinha inconsciente da realidade que nos cerca. Supondo. E supondo sempre que é todo mundo igual a gente. Por que se pensa que os extraterrestres vão invadir o planeta, dominar tudo e escravizar a humanidade? Porque é isso que o ser humano faz. Pensa que o extraterrestre é a mesma coisa. E não é. São muitos tipos por aí.
Com o tempo a gente vai acabar tomando consciência disso. Mas já passa a senha pra gente, isso aqui já manda. Às 4h20, galera, brincadeira. Isso é uma coisa que eu sinto, velho. Tá bom. Eu não tenho prova. São muitas maneiras de olhar a mesma coisa. Por exemplo, ele diz ali, uma coisa que eu já ouvi até o Eike Batista falando, não, eu dou emprego, como se ele estivesse fazendo um favor. Eu diria, você explora as pessoas. E procura pagar o mínimo de direitos trabalhistas. Claro, Procura... claro. Ele quer o lucro. Tá em cana, mesmo. Ele quer o lucro. Não, mas eu não me compara com ele, não. Paga mal o estagiário pra cacete. O empresário, Bem mal. o empresário ele não dá emprego, ele explora a população que foi roubada nos seus direitos constitucionais. Eu peguei. Com todas as falcatruas, contradições do modelo Ele quer o econômico lucro. do capitalismo, Ele quer. ainda assim, como experiência empírica, prática, realizada na história humana, ainda é o modelo econômico que organizou a sociedade que mais elevou, que mais promoveu a ascensão social e inclusão econômica é o capitalismo, queira você ou não. Isso é um dado objetivo da realidade. Mas é o que conta a história, né? Porque o capitalismo invadiu todos os continentes. A Europa chegou na base do canhão, dominou África, Ásia, a China, América Latina, que não tinha sistema capitalista. E ainda assim... Chegou aqui e começou um genocídio que mais até hoje... exitoso já aplicado até hoje na história Exitoso? Bom, depende do que você entende como exitoso, né? Eu vou além. Eu diria que é calamitoso. Nós estamos indo para todas as contradições e falcatruas. Nós estamos indo para o colapso, mano. Estamos destruindo o planeta. Ó, você é novo ainda. Na dialética dele. Então, mas a nossa discussão é muito mais profunda. Claro, vamos porque né? a gente começou a discutir a satisfação do ser humano. Vamos aprofundar. Não o modelo econômico. E nem, então vamos lá. Você evolui junto com a humanidade. Então vamos lá, prosperidade material. Tudo bem. Isso. Que ele A mesmo prosperidade fala material é legal? É legal. Mas até Não é onde? resultante. Até onde você Ela vai? enjoa. O socialismo Dinheiro, enjoa. ter dinheiro, É o que ele falou. enjoa. É que nem É a mulher. colher de ouro, né? Mulher Você também se enjoa. autorrotulou como um humanista. Você pega 3 vezes, você não quer mais saber. O ser humano é assim, ele é muito ser louco. humano, ele Cara, eu descarta. gostei de conhecer você. Muito bom. Prazer Cara, conhecer bacana. Partiu você. São Tomé. Eu vou assistir. Não, achei legal, Foi cara. um papo doido. Partiu Daime. Olha lá, ó. Olha lá. Às 4h20, galera. Os caras. A galera do 4h20, hein? Mas eu viajo junto, cara. Eu sou do cara. Eu já Da tomei dive e já fui pra São Porque Tomé. Berg tá Nossa, impossível. Eu vou pedir desculpas Deixa eu pra falar. ele. Não. Deixa eu falar. Ah, eu tô com uma O dor nas Marinho tá costas. com a Kombi dele, que é a É Via Marinho, Celestina. O Eduardo. Celestina. Eduardo Marinho. Via Celestina é o filme. Via Celestina é o É o filme. Celestina é a Kombi. A Celestina é a Kombi, Via Celestina é o filme que tá no YouTube. Tem também Observar e Absorver. São 2 documentários que ele tem, que fizeram sobre ele, onde ele troca ideia, que ele conta isso. Você vai estar onde? Onde é que você vai estar agora? Agora Quantas difícil de obras? achar, né? Agora? Ué, agora, esse final de Agora eu vou para um Paulista. lugar... Vou dar uma entrevista para MTV. Ah, você vai pra MTV? E mais as próximas... Sábado eu vou estar em São Bernardo do Campo. São Bernardo. Tem um espaço lá na Sociedade da Eubiose. Tá. Eles abriram um auditório lá, eu vou fazer uma exposição e uma fala. Ah, É isso legal. aí. Domingo provavelmente eu vou expor na Paulista, se não chover. Aqui na Paulista. Na Paulista. Perto de que altura? Perto do MASP. MASP. Há um quarteirão para qualquer lado que tiver vaga. É isso aí. Eu tenho que chegar lá e ver como é que tá. Você dá a volta e acha. É concorrido, é concorrido. Eduardo, porra, obrigado por você ter vindo. bacana. O papo foi muito bom, estamos há 1 ano atrás de você aí. Achamos. Eu acho legal essa conversa. Eu acho que os ouvintes agora estão refletindo bastante aí dessa conversa que a gente teve aqui. Obrigado, cara. Valeu, irmão. Valeu.